a jornada inacreditável das damas russas no coração do Brasil, aconteceu algo inacreditável, caros leitores. Não queremos mais voltar. O Brasil tornou-se nosso segundo lar. Essas foram as palavras embargadas de Madame Helena, a matriarca de 72 anos de uma dinastia petrolífera russa, no saguão de embarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Em março do ano passado, no auge das tensões geopolíticas internacionais, 14 senhoras idosas, membros da alta sociedade de Moscou, desafiaram a forte oposição de suas famílias e insistiram em viajar para o Brasil para admirar a flora da primavera. No entanto, 5 minutos após a chegada, todas caíram em prantos. Ao final da jornada de uma semana, aconteceu o impensável. Elas se recusaram a regressar para casa. Sabiam que, caros leitores, sob a explosão de cores e vida da floresta atlântica no Parque Nacional da Tijuca, essas damas russas de elite, que só haviam tido contato com a cultura europeia, disseram com a voz trêmula: "Este é o momento mais lindo das nossas vidas." O seu regresso desencadeou uma febre brasileira que varreu toda a sociedade russa, desde a inesperada e calorosa recepção no aeroporto, passando pelo choque na alma provocado pelas orquídeas selvagens e a vastidão da natureza, a profundidade do mundo espiritual que descobriram numa roda de samba no Rio, até a excelência do sistema de saúde que experimentaram durante uma internação de emergência. O que será que elas viram e sentiram no Brasil? Esta é a história de um grupo de mulheres corajosas que, movidas pela pura aspiração de conhecer a terra da beleza, ultrapassaram 40 anos de antagonismo político para visitar o Brasil. Mesmo sendo vistas como traidoras e ameaçadas de corte de relações pela família, elas avançaram para realizar o seu último sonho. Agora, vou narrar a experiência milagrosa de como as suas visões de vida foram transformadas em apenas uma curta semana. Olá a todos, sou Matheus Silva. Nos últimos 20 anos, atuei como promotor de intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia. Sou fluente em russo e guiei inúmeros turistas russos, mas a experiência de março passado foi a mais especial e comovente de toda a minha carreira de tradutor. A memória permanece vívida até hoje. Conheci o grupo de 14 senhoras russas com idades entre 62 e 76 anos no aeroporto Domodedovo, em Moscou. Todas eram esposas de membros da alta sociedade moscovita. Lideradas por Madame Helena, o grupo incluía Madame Irina, esposa do proprietário de um grande banco, e Madame Marina, esposa de um reitor honorário de universidade. Eram damas ilustres e poucas na sociedade russa. O catalisador para a sua decisão de viajar para o Brasil foi um livro de fotografia que Madame Helena tinha lido há 50 anos sobre a Terra da Beleza, uma descrição da majestade do Brasil. Ela ficou profundamente atraída pela beleza da floresta amazônica e da Mata Atlântica e guardou no coração o desejo de visitar o país. Sentindo que era a sua última chance após os 70 anos, ela convidou suas amigas de longa data e organizou a viagem. No entanto, o plano foi recebido com intensa oposição. Dada a tensão política desde 2022, a família se opôs veementemente, achando que ir para o ocidente do Brasil naquele momento era loucura. Disseram que não teriam do que reclamar se fossem chamadas de traidoras. O filho de Madame Helena chegou a dizer que a mãe poderia ser presa por suspeita de espionagem, tentando detê-la lá. A mídia russa publicou artigos críticos por dias e amigos as chamaram de desertoras. Apesar de tudo, as 14 mulheres não mudaram de ideia. Elas mantiveram a convicção de que a cultura não tem nada a ver com a política e a beleza não tem fronteiras. No dia da partida, nenhum familiar apareceu no aeroporto para se despedir. Os maridos foram contra até o fim e os filhos disseram que não conseguiam entender a atitude das mães. Era uma partida isolada. Durante o voo, estavam tensas e expressavam constante preocupação. Será que está tudo bem? Será que seremos mal vistas? Sinceramente, eu também estava preocupado. Num momento politicamente sensível, eu não podia prever como seria a recessão de imigração no Brasil. Mas, a partir do momento em que chegamos ao Aeroporto Internacional do Galeão, a nossa expectativa foi completamente subvertida. O anúncio a bordo começou em português, chegaremos em breve ao Aeroporto do Galeão, agradecemos por visitarem o Brasil hoje e, imediatamente a seguir, houve um anúncio
em russo. Madame Helena, surpresa, disse: fizeram um anúncio em russo só para nós. A caminho da imigração, elas tiveram o primeiro choque. Ao ver o nosso grupo de russas, os guias de pista sorriram e disseram em português: bem-vindas. Em seguida, russo, dobro poskolovat o Brasil. As suas expressões mudaram instantaneamente. A cautela desapareceu, sendo substituída por surpresa e emoção. A segunda surpresa veio no balcão da Polícia Federal. O oficial de imigração deu atenção especial às idosas. Para Madame Marina, que tinha dificuldade em ficar de pé por muito tempo, providenciaram uma cadeira e até ajudaram com as malas pesadas. Esse gesto atencioso, cheio de calor humano, era algo nunca experimentado nos aeroportos de Moscou. Na área de recolha de bagagens, veio a terceira onda de emoção. Uma jovem funcionária brasileira, falando russo fluente, aproximou-se. Caras senhoras da Rússia, muito obrigada por virem ao Brasil na primavera. As nossas flores estão especialmente lindas este ano, sabia? Madame Irina perguntou com a voz embargada: vocês, brasileiros, acolhei-nos russos? A funcionária respondeu: claro, a paisagem mais bonita do Brasil é o nosso povo. Um coração que ama a cultura não tem fronteiras. Todos choraram de emoção. Era totalmente diferente do tratamento frio que esperavam. Foram profundamente tocadas pela hospitalidade e o calor típicos do povo brasileiro. Madame Helena apertou a minha mão. Que bom que viemos. Este momento por si só já valeu a viagem. No luxuoso autocarro que levava do aeroporto para a cidade do Rio, todas observavam a paisagem pela janela. As árvores de flores vibrantes e a vegetação exuberante da Mata Atlântica eram tão bonitas quanto as que tinham sonhado. É real. É muito mais bonito que nas fotos. Eram os comentários incessantes. O motorista também foi atencioso, diminuindo a velocidade quando passávamos por um lugar com flores particularmente bonitas. Madame Marina disse, agradecida: as pessoas deste país são muito amáveis. Chegamos ao hotel ao anoitecer. No check-in, a recepcionista havia preparado cartões de boas-vindas especiais para as hóspedes russas, escritos em russo: bem-vindas ao Brasil na primavera. Desejamos uma excelente estadia. Os quartos foram especialmente dispostos para que tivessem vista para a montanha, permitindo que vissem a exuberância da flora pela janela. Reunidas, encararam a janela em silêncio por um longo tempo, observando o mar de verde cor. A cena que ansiavam há 50 anos estava ali, à sua frente. Madame Helena chorou suavemente, murmurando como se estivesse a rezar: ó Deus, obrigada por me permitir ver isto antes de morrer. Naquela noite, no restaurante do hotel, enquanto desfrutavam da culinária brasileira, conversaram animadamente. É melhor do que imaginávamos. É a paisagem mais bonita que já vi na vida. Prometeram que no dia seguinte iriam caminhar por entre as flores. Na manhã seguinte, fomos para o Parque Nacional da Tijuca. Embora fosse a primeira vez a usar o metro do Rio e o autocarro, com orientação amável dos funcionários e de cidadãos prestativos, não nos perdemos e chegamos sem problemas. No momento em que viram a densa vegetação e a explosão de cores da Mata Atlântica de perto, na entrada do parque, as 14 mulheres soltaram um grito de espanto em uníssono. O que aconteceu a seguir foi inacreditável. Todas começaram a chorar simultaneamente. A beleza selvagem da natureza roubou a alma destas mulheres de mais de 70 anos que choravam copiosamente. Os brasileiros que passavam pararam comovidos com a cena. Alguns acenaram. Madame Helena, de pé sob as árvores do pau-brasil, disse em lágrimas: que beleza, que vitalidade, esta é a alma do Brasil. Madame Marina acrescentou: eu pensava que a natureza russa era a mais bonita do mundo, mas esta vitalidade do Brasil é diferente. Enquanto tiravam fotos sob as copas das árvores, um casal idoso brasileiro aproximou-se. Vocês são da Rússia, não são? Que bom que vieram ver a nossa natureza. Muito obrigada. Madame Irina respondeu num inglês hesitante: beautiful, very beautiful.
O casal sorriu e ofereceu-lhes um pacote de pão de queijo, uma iguaria brasileira. Isto é um presente para vocês, para dar as boas-vindas. Este intercâmbio, cheio de calor humano brasileiro, levou-as às lágrimas mais uma vez. Foi o momento em que sentiram profundamente que o antagonismo político não podia impedir a conexão entre os corações humanos. À tarde, estava marcada uma experiência cultural. Num espaço tradicional na Lapa, iríamos vivenciar uma autêntica roda de samba. Inicialmente, ficaram confusas com a energia e o ritmo. Mas com a orientação paciente do mestre de samba, começaram a entender a pureza da cultura brasileira. Ficaram profundamente comovidas quando o mestre explicou a palavra axé. Ao ouvir que se refere à energia vital, à conexão preciosa e destinada entre as pessoas, Madame Helena disse: é a representação exata da nossa vinda ao Brasil. Ao aprender a etiqueta e os movimentos básicos do samba, elas entraram em contato com a profundidade espiritual contida na cultura. Madame Marina, que lecionava filosofia na universidade, percebeu que não era apenas um ritual, mas sim uma filosofia de vida, um momento de meditação e a degustação de uma caipirinha artesanal no ambiente calmo do ateliê foi uma experiência inédita. Há muito tempo que não me sentia tão em paz. É como se a alma tivesse sido purificada, esquecendo o estresse da vida russa. Estas foram as suas impressões. Na terceira noite, algo inesperado aconteceu. Madame Irina, durante o jantar, levou a mão ao peito e desmaiou. Ela tinha 67 anos e sofria de problemas cardíacos. A situação parecia grave. As outras ficaram em pânico e eu também perdi a calma. Uma emergência médica no estrangeiro é sempre o mais preocupante. Liguei imediatamente para o 192. Depois de explicar a situação em português, fiquei surpreso com a resposta da operadora. Enviaremos imediatamente para médicos treinados. Não se preocupe. A ambulância chegou em menos de 5 minutos. A rapidez e o profissionalismo da equipe de socorro brasileira comoveram-nas profundamente. Avaliaram rapidamente o estado da paciente e prestaram os primeiros socorros adequados. Era um nível nunca visto na Rússia. Em particular, o cuidado delicado com a paciente idosa tranquilizou as suas companheiras. A ambulância estava equipada com a mais recente tecnologia médica, permitindo a monitorização contínua durante o transporte. A caminho do hospital, um paramédico explicou a situação em inglês simples, permitindo que o grupo seguisse com tranquilidade. Ao chegar ao Hospital Copa Dor, fomos recebidos com uma resposta igualmente espantosa. Havia um processo bem estabelecido nas urgências, com voluntários e pessoal médico a ajudar de imediato. Ficaram admiradas com a eficiência do sistema. A rapidez do diagnóstico também foi impressionante. Desde o eletrocardiograma e a ressonância magnética ao ecocardiograma, todos os exames foram concluídos num curto espaço de tempo. Em Moscou, exames cardíacos demoravam dias de espera. Aqui, foram realizados imediatamente por se tratar de uma emergência. Felizmente, os resultados mostraram que era um caso leve, diagnosticado como arritmia temporária induzida pelo estresse da viagem. Embora o médico, considerando a idade avançada, tenha sugerido uma noite de observação, Madame Irina não queria desperdiçar a sua preciosa viagem ao Brasil e pediu alta. A resposta na alta também foi excelente. A farmacêutica confirmou cuidadosamente as interações medicamentosas com os remédios que tomava na Rússia e imprimiu instruções claras. Até forneceu uma dose extra para ela continuar a tomar na Rússia. Foi muito atencioso. O baixo custo do tratamento também foi surpreendente. O custo de todo o tratamento, incluindo urgências, exames e medicamentos, era uma fração do que seria num hospital privado em Moscou. Não houve cobranças inflacionadas por serem estrangeiras. A cobrança foi transparente e justa. A amabilidade de toda a equipe hospitalar foi notável. Desde as enfermeiras e técnicos de laboratório até a equipe administrativa, sentiu-se a preocupação genuína com o paciente. Quando havia barreiras linguísticas, usavam softwares de tradução ou linguagem corporal para se esforçarem para comunicar. Ao sair do hospital, Madame Irina disse: se ao menos tivéssemos um sistema médico tão gentil e eficiente na Rússia. Esta experiência aprofundou ainda mais a sua confiança e gratidão pelo Brasil.
A partir do quarto dia, a viagem ficou mais rica. Madame Irina, recuperada, juntou-se ao grupo e planeamos uma viagem de um dia às Cataratas do Iguaçu. Ficaram impressionadas com o conforto, a limpeza e a pontualidade do voo doméstico. Nas Cataratas do Iguaçu, caminhamos sob os Arcocine, Íris e a Bruma. A paisagem do rio e da selva, tal como a flora da Tijuca, acolheu-as. Observando as gotas de água a dançar no ar, a cena era idêntica ao mundo que tinham lido nos livros. Madame Marina disse: "Isto é real? É tão irrealmente bonito que parece um sonho." Ao visitar as áreas circundantes, além da beleza arquitetônica, ficaram maravilhadas com a harmonia entre a natureza e a cultura. Esta é a estética brasileira. A fé tradicional e a natureza estão perfeitamente fundidas. Estas foram as suas impressões. No bairro histórico de Santa Teresa, tiveram uma experiência de vestuário. As suas figuras, vestidas com acessórios e lenços coloridos típicos de uma baiana, tirando fotos entre as casas coloridas, eram realmente lindas. Tiveram um intercâmbio caloroso com as mulheres brasileiras que as ajudaram a vestir-se. Na noite do quinto dia, durante uma conversa no hotel, veio a declaração chocante. Madame Helena disse claramente: "Eu não quero voltar." As outras também começaram a concordar: "Eu também." Ninguém na Rússia entenderá esta beleza. E se lhes contarmos sobre o Brasil, certamente não acreditarão. Se fosse possível, eu queria viver no Brasil todas as primaveras. Eu pensei que era uma brincadeira, mas as suas expressões eram muito sérias. E então, no dia seguinte ao regresso agendado, a recusa em embarcar realmente aconteceu no aeroporto. No saguão de embarque do aeroporto do Galeão, as 14 mulheres sentaram-se em protesto, declarando que não queriam voltar. Queriam ver a natureza mais uma vez, queriam interagir mais com o povo brasileiro. Disseram que não se importavam de ser repreendidas pelas famílias na Rússia. Os funcionários do aeroporto ficaram confusos, mas após entenderem a situação, responderam com gentileza. Até lhes trouxeram chá quente. "Entendemos os vossos sentimentos, mas a vossa família ficará preocupada." Com esta persuasão gentil, acabaram por embarcar no voo de regresso, prometendo que voltariam definitivamente no próximo ano para ver a primavera. No avião, o grupo continuava animado, trocando impressões. "Foi a melhor semana da minha vida. A beleza da terra da beleza é indescritível. O calor do povo brasileiro tornou-se um tesouro para a alma." Ao chegarem a Moscou, os familiares que as esperavam no aeroporto ficaram chocados. Os seus rostos brilhavam com uma luz diferente, totalmente oposta à ansiedade que demonstravam à partida. Ao vê-las a relatar as suas experiências brasileiras com entusiasmo no aeroporto, os familiares começaram a entender. De volta a casa, suas ações atraíram a atenção. Madame Helena abriu um salão de cultura brasileira nos círculos sociais de Moscou, organizando exposições de fotografia da natureza, demonstrações de samba e degustações da culinária brasileira. As inscrições esgotaram-se. Madame Marina iniciou uma série de palestras especiais na universidade sobre a estética da simplicidade, lições do Brasil. Os interessados vieram em massa e foram adicionadas mais sessões. Não apenas estudantes de humanidades, mas também de outras faculdades e cidadãos comuns assistiram. Madame Irina, baseada na sua experiência no hospital, apresentou uma proposta de melhoria ao sistema de saúde russo e ao governo. O conteúdo incluía cuidados para pacientes estrangeiros e a melhoria da eficiência do sistema de emergência médica. A mídia russa também deu atenção. As agências de notícias, que inicialmente criticavam, ficaram comovidas pelos seus relatos de experiências culturais puras e começaram a produzir especiais sobre o Brasil. O conteúdo apelava à importância do intercâmbio cultural para além da política e obteve grande ressonância junto ao público. O setor de turismo também mudou. As consultas sobre viagens ao Brasil dispararam e as reservas para a época da primavera, em particular, aumentaram. Mais do que os pontos turísticos tradicionais, procuravam itinerários que valorizassem a cultura e a experiência humana. O mundo da educação também foi afetado. Escolas em Moscou e São Petersburgo começaram a promover o ensino do português e foram fundados grupos de estudo da cultura brasileira em vários locais. O interesse da geração jovem pelo Brasil também cresceu.
6 meses depois, o grupo visitou o Brasil novamente, conforme prometido. Desta vez, os familiares também vieram. Os maridos, que se opunham, ficaram interessados na mudança das esposas. Filhos e filhas queriam ver o país que tanto emocionara as mães. Na segunda visita, elas aprofundaram a sua experiência cultural. Aprenderam formalmente o samba, desafiaram-se a cozinhar pratos brasileiros e até a fazer artesanato. Os familiares também se contagiaram pelo charme brasileiro e partilharam a emoção. Hoje, as 14 mulheres formaram um grupo de intercâmbio cultural chamado Círculo da Vitória Régia. Visitam o Brasil todas as primaveras e organizam eventos culturais brasileiros na Rússia no outono. Este intercâmbio de base, que transcende o antagonismo político, tem atraído a atenção de várias esferas. Madame Helena, agora com 75 anos, continua a aprender português todos os dias. Ela diz, sorrindo, que espera conseguir dizer obrigada em português na próxima primavera. Ela também cuida da saúde rindo. Sou capaz de tudo para ver a primavera brasileira. Através dessa experiência, compreendi novamente a grandeza do poder da cultura. Aprendi que, para além do antagonismo político e das barreiras linguísticas, o coração que se emociona com a beleza é universal. Testemunhei que a beleza da natureza e o calor humano têm o poder de conectar os corações das pessoas. Continuarei a esforçar-me para ser uma ponte de intercâmbio cultural entre os dois países. Espero que a coragem demonstrada por Madame Helena e a sua pura admiração pela cultura possam ser transmitidas a mais pessoas. Assim termina a história de hoje. O que acharam da história comovente da semana em que 14 senhoras ricas russas, contra a forte oposição familiar, foram à terra da beleza, choraram copiosamente em apenas 5 minutos e até se recusaram a voltar para casa? Deixem os vossos comentários para apoiar as protagonistas da história. Aqui é a Estação da Emoção. Se gostaram desta história, por favor, deixem um like e subscrevam o canal. Obrigado por assistirem.